Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Esse texto é um desafio para todo pai, mas logicamente não apenas para os pais, né? Para todo cristão, para as mães, para os filhos, para aqueles que vão ser pai, para aqueles que vão ser mãe. Jó, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isto continuamente. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, Pai? Ministra o nosso coração agora, Deus, mais uma vez. O Senhor já tem falado pelos hinos que cantamos, o Senhor já tem falado pelas orações que foram feitas, o Senhor já tem falado no nosso relacionamento como cristãos aqui neste culto, e no amor e no carinho que cada um de nós temos uns pelos outros em Cristo Jesus. Mas agora pedimos especificamente que o Senhor ministre ao nosso coração nesse momento de sermão, nesse momento que estaremos meditando na Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é rica, é eficaz, é poderosa, é espada de 2 gumes, ela penetra, ó Deus, no cerne da nossa alma, da nossa vida. Ela tem poder de nos transformar, ela tem o poder de nos moldar, ela tem o poder de gerar vida em nós. Então, que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração agora. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, desculpe aqueles que não são pais, mas hoje o nosso sermão é uma conversa entre pais. Uma conversa de pai para pai, né? E você que não é pai, você compreende isso, porque hoje é um dia muito especial. É o nosso dia, a gente merece isso, né? Mas essa noite eu preciso aproveitar esse dia para trazer 2 alertas para os pais que estão aqui. 2 alertas muito sérios. O primeiro deles, queridos, é que os nossos filhos estão correndo grande perigo. Grande perigo. Todos os nossos filhos, aqueles menorzinhos, recém-nascidos, aos filhos mais velhos com barba na cara que a gente tem. Todos os nossos filhos estão correndo sério perigo. Todo pai fica preocupado com isso. O mundo está ficando cada dia mais perigoso, né? E os nossos filhos estão sempre correndo o risco de serem vítimas, por exemplo, da violência, vítima de doenças, vítima dos vícios e de tantos outros grandes perigos que têm cercado os nossos filhos nesses dias. E parece que cada dia que vai passando, o mundo está ficando cada vez mais perigoso. O mundo que nós vivemos era perigoso. O mundo que os nossos filhos vivem hoje é mais perigoso do que o mundo que nós vivemos. E eu fico imaginando o que essas crianças muito novas vão enfrentar daqui a 20, daqui a 30 anos. E os filhos deles vão enfrentar. De fato, eles estão correndo grave risco. E apesar de tudo isso ser um risco em potencial, violência, vícios e outras coisas, não é bem sobre isso que eu quero falar nessa noite. O risco que eu estou chamando a atenção aqui
e que é o mais importante deles, o mais perigoso de todos, é que os nossos filhos estão correndo um risco muito sério, um risco espiritual muito sério. E o problema é que os nossos filhos são pecadores, desde os mais novos. O coração dos nossos filhos amam o pecado, assim como nós. De todos eles. Mesmo os que têm cara de santo. Mesmo os que são mais certinhos e são comportados na escola e são comportados na igreja, que gostam da igreja, todos eles amam o pecado. O seu filho, a sua filha, ama o pecado. O mundo tem seduzido os seus filhos, e os meus também. Pode ter certeza disso, desde os mais novos. Perceba aquilo que eles cantam, perceba aquilo que os atrai. As influências que os têm alcançado desde a tenridade. Os nossos filhos são seduzidos pelo mundo. Os nossos filhos são tentados pelo diabo. O próprio Satanás e os seus anjos têm trabalhado para tentar os nossos filhos ao pecado. E tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. Porque faz com que os nossos filhos estejam em rota de colisão contra Deus. Os nossos filhos já nascem em rota de colisão contra Deus. Davi disse isso a respeito do seu próprio nascimento. Ele disse: eu já nasci de minha mãe em pecado. Minha mãe me concebeu em pecado. Eu sou pecador desde o meu nascimento. Então, todos os nossos filhos naturalmente estão em rota de colisão contra Deus. E se nós, pais, estamos preocupados com o mundo, com a violência, com as drogas, com enfermidades, pandemias e tantas outras coisas que podem alcançar os nossos filhos, nós devemos preocupar muito mais com este mal. Os nossos filhos são pecadores. Amam o pecado e são tentados a ele. Esse é o primeiro alerta. E o segundo alerta, também tão importante quanto o primeiro, é que nós, pais, eu e você, pais, somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. É muito comum na cultura de hoje deixar isso para a mãe. Não, é a mãe que leva os filhos para a igreja, são as mães que ensinam os filhos a respeito de Deus. Mas, biblicamente, nós, pais, somos os responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Deus nos fez sacerdote dos nossos lares. E, portanto, Deus colocou sobre os nossos ombros a responsabilidade de levar os nossos filhos a Deus. Assim como os sacerdotes faziam isso no Antigo Testamento, nós somos os responsáveis por ministrar na vida dos nossos filhos. Fazer com que eles conheçam a Cristo. Fazer com que os nossos filhos entreguem a vida deles a Jesus. Fazer com que os nossos filhos caminhem com Cristo em intimidade por toda a sua vida. Nós temos que lutar por isso. Lógico que também é responsabilidade da mãe, é responsabilidade também dos irmãos, mas a principal responsabilidade é para aquele que Deus colocou como cabeça da família. E a Bíblia ensina que a cabeça do lar é o marido, é o pai. E sobre o pai cabe a responsabilidade de ser instrumento de Deus para levar os seus filhos a ele através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pode me perguntar, mas como que um pai pode fazer isso? A resposta é lógica. Prega o evangelho para o seu filho. Prega o evangelho para a sua filha. E é muito importante que você faça isso. Porém, existe uma forma ainda mais importante de levar os nossos filhos ao Senhor Jesus. Mais importante ainda do que a pregação, do que a palavra, do que o ensino com palavras propriamente dito. Esse é fundamental, a gente não pode abandoná-lo. Mas mais importante do que isso é viva o evangelho para os seus filhos. Viva o evangelho diante dos seus filhos.
Pregue o evangelho aos seus filhos através da sua vida. E como fazer isso, queridos? Siga o exemplo de Jó. Se você olhar para Jó, você vai perceber que uma maneira de levar os nossos filhos a Deus, levar os nossos filhos a Cristo, é temer a Deus. Tema a Deus. No versículo 2, ele diz que, assim, Jó temia a Deus. E é interessante, se você olhar no capítulo 1, versículo 8, e no capítulo 2, versículo 3, você vai encontrar o próprio Deus dando este testemunho de Jó. Jó temia a Deus. Ele era um homem que tinha 10 filhos, num primeiro momento, 7 homens e 3 meninas, e depois os 10 morreram, depois Deus lhe deu mais 10 filhos, novamente 7 homens e 3 meninos. E a Bíblia fala que esse pai temia a Deus. Como eu disse, no capítulo 1, versículo 8, e no capítulo 2, versículo 3, o próprio Deus fala isso com eles. Quando Deus está diante do diabo, uma cena que a gente não consegue entender muito bem, mas, ou melhor, o diabo está diante de Deus, é melhor, e o Senhor olha e diz, olha, você viu, porque o diabo tinha falado que tinha passeado sobre a terra, porque o diabo não é onipresente, ele não está em todo lugar, então ele rodeou a terra, e Deus disse, você viu Jó? Você viu que Jó me teme? Você viu que este homem, pai de 10 filhos, me teme? Então, isso é um conselho muito importante para todos os pais. E para todas as mães, e para todos que estão me ouvindo aqui nessa noite. Tema a Deus. Você sabe o que é temer a Deus, querido? Muitas pessoas têm um pouco de preocupação com isso. O que significa temer a Deus? Né? E a palavra temor significa literalmente medo. Significa pavor. Significa terror. Mas temor também significa respeito, reverência. Mas não é um respeito qualquer e uma reverência qualquer. É um respeito, uma reverência que vem do temor, que vem do medo, que vem do pavor, que vem do terror. Certo? Então, temor, segundo o que a Bíblia diz, é o medo respeitoso que provém da experiência de se estar na presença de Deus. Isso é temor a Deus. É o medo respeitoso que provém da experiência de se estar na presença de Deus. É o pavor que nos coloca dobrados diante do Senhor. É o início, é a centelha que acende a adoração. Isto é temor. É aquilo que te faz dobrar diante do Altíssimo. Uma das maneiras que eu tenho para entender o temor a Deus, porque não existem palavras que possam definir esse sentimento ou essa postura de vida, né? É o fascínio que eu tenho por montanhas. Minha família sabe muito bem como eu sou apaixonado por montanhas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por montanhas. Das mais grandiosas montanhas do mundo me fascinam. Né? Eu gosto de olhar para as montanhas mais altas. Eu gosto do visual delas, da imponência das montanhas, do visual de cima das montanhas. Né? Eu acho tremendo, maravilhoso. Mas sabe um detalhe? Eu nunca estive no alto delas. O mais alto que eu cheguei foi no Pico da Bandeira, que é maravilhoso, mas está muito longe de ser uma das grandes montanhas do mundo. Né? Então, eu nunca tive lá. Eu só vejo essas grandes montanhas do mundo, Everest, tantas outras, apenas por foto. Eu vejo apenas o visual delas por foto. Isso me admira, mas são apenas fotos. Eu fico imaginando o que é escalar uma dessas montanhas. Eu fico imaginando o que é chegar lá naquele alto. E ver toda aquela beleza, toda aquela grandeza enchendo os nossos olhos, tomando a nossa mente, mexendo com o nosso corpo. Eu acredito que essa seja uma experiência que nos enche de tal maneira que a gente tem a vontade de expressar a nossa admiração e o nosso respeito por aquela grandiosidade, se dobrar reconhecendo a grandeza daquilo. Você diz, uau! Ou talvez você se cala, mas seu coração dispara
e você olha e diz: isso é grande demais, isso é lindo demais. E você sabe que você não pode passar dos limites. Você sabe que você não pode ir além, porque aquilo é maior do que você. Jó não conhecia a Deus apenas por fotografias. Jó não conhecia a Deus apenas pelo simulacro da religião. Jó viveu nos altos da presença do Senhor. Jó viveu no Monte Santo de Deus, na sua morada eterna. Ele vivia na presença do Senhor. Jó conhecia a glória de Deus e por isso ele tinha aquele medo respeitoso que o mantinha dobrado diante do Senhor. Com a alma dobrada, com o espírito dobrado, com o coração dobrado, com a vida dobrada em reverência à grandiosidade, ao poder, à majestade do Deus Todo-Poderoso. Isto é temor. A Bíblia nos exorta a viver assim também. Você que é pai, você que é mãe, a Bíblia nos exorta a viver assim também. A Bíblia nos exorta a vivermos no Monte Santo de Deus. A estar lá com Ele. A viver envolvido pela sua glória e pela sua presença. Não se trata de uma mera fotografia. De contemplar a Deus pela teologia da igreja, contemplar a Deus pelos cultos, contemplar a Deus pela mensagem do pastor, contemplar a Deus por um livro que a gente lê. Se trata de conhecer a Deus por experiência viva. Sabe como a gente tem um temor de Deus de fato? Na vida. Pensa no seu trabalho. Você acorda toda manhã e vai para o seu trabalho. Agora pense na presença real de Jesus no seu trabalho. Se Jesus estivesse lá com toda a sua pureza, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Você está trabalhando no seu dia normal e de repente Jesus entra pela porta do seu escritório, lá no seu comércio, na sua oficina, lá na sua sala de aula. Deus entra pela porta e se coloca ali. E ele começa a observar tudo que você está fazendo. Ele diz para você: faça isso tudo para mim. Como que você trabalharia? Como que você se comportaria ali? Imagine se Jesus entrasse na sua casa. Quando você lida com seus filhos, como você lida com a sua esposa, com seu marido, com seus pais. E ele olha para você e diz: faça isso para mim. E você está vendo ele ali. Pensa Jesus entrando na sua vida. E observando seus pensamentos. Toda a grandeza de Deus ali. Bom, a gente não vê Jesus no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa casa, na nossa vida. Mas isso não significa que ele não está lá. Ele verdadeiramente está lá. Então, temer a Deus é viver a vida diante da grandiosidade de Deus. Entender que Deus está ali e nós precisamos respeitar a sua presença. Nós não podemos passar do limite, passar da linha. É fazer tudo na montanha da santidade de Deus. É transformar toda a nossa vida numa coisa sagrada. Fazer tudo na vida para Ele. Oferecer toda a nossa vida como culto a Ele. Fazer com que tudo seja feito à sombra do temor a Deus, da reverência ao Senhor. E quanto mais a gente crescer nessa prática, mais a gente vai ver o Senhor. Eu volto a repetir, não por fotografias, não pelo simulacro da religião, mas por estar verdadeiramente com Ele. Aí a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a majestade dele vai encher os nossos olhos, vai tomar a nossa mente, vai mexer com o nosso corpo. Um pavor santo e maravilhoso da presença de Deus vai tomar a nossa vida. E aí isso vai nos colocar dobrados diante de Deus. Vai nos fazer render diante dele. Vai nos fazer adorar ao Senhor. E nós vamos viver assim, o tempo todo temendo ao Senhor. Porque ele não é apenas uma fotografia.
Ele não é apenas uma doutrina da igreja. Ele é o majestoso que está presente na nossa vida. Você pode imaginar, pai, o impacto que isso vai trazer para a vida dos seus filhos? Olhando para você, os seus filhos vão aprender que Deus é grande, que Deus é majestoso, que Deus é poderoso. Eles vão ver isso em você, eles vão ver isso na sua postura, porque eles vão entender a maneira que você fala de Deus, a maneira que você se comporta diante dele, a maneira como você percebe a presença do Senhor e se rende a ele em cada instante da sua vida. Os seus filhos vão aprender a temer a Deus como você, a se prostrar diante dele, a viver na glória dele. E a sua casa vai se transformar no santo monte da presença do Senhor. Um altar de adoração. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que a gente pode tirar da vida de Jó, como levar os nossos filhos a Deus, né? Como pregar o evangelho para os nossos filhos através da nossa vida, seja santo. O primeiro é tema a Deus, o segundo é seja santo. O texto diz que Jó era um homem rico e poderoso. O mais rico e poderoso da sua época. Você pode pensar no homem mais rico do mundo hoje. Minha filha leu essa semana sobre o dono da Amazon. O cara é o primeiro trilionário do mundo. $1 trilhão. É muito dinheiro que a gente nem entende. Né? Então você pode comparar Jó com esse homem, o mais rico da sua época. Né? E você pode imaginar quantas oportunidades que Jó teve para pecar, com tanto dinheiro assim, com tanta influência, com tanto poder. Quantos prazeres o dinheiro podia lhe comprar? Quantas pessoas Jó podia corromper com seu dinheiro? Quantas vidas ele podia manipular? Quantos negócios escusos ele poderia realizar? Mas apesar de toda essa oportunidade para o pecado, a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Jó resistia à tentação do pecado. Eu acho interessante essa expressão, desviava do mal. Não é que ele resistia ao pecado, porque tentar resistir ao pecado é muito sério, é muito perigoso. Geralmente, todo mundo que tenta resistir ao pecado cai em pecado. Um dia cai. Tenta ficar rodeando o pecado, rodeando, vou resistindo, você vai cair. O texto diz que Jó desviava do mal. Desviava é mudar de direção, é passar de largo. A ideia é de como, por exemplo, você avista um animal feroz de longe. Você está caminhando, está numa estrada. Isso podia ser muito comum no passado, né, quando a comunidade era puramente rural e as pessoas passavam a pé pelas picadas e você olha um animal de longe, o que você vai fazer? Você vai passar perto dele? Vai tentar resisti-lo? Vai tentar vencer o animal na unha? Eu tenho certeza que você não faria isso, você desviaria a sua trajetória ou o seu trajeto para você não ser vencido, picado, não ser atacado por este animal feroz. E Jó fazia isso. Ele se desviava do mal. Jó era um homem santo. Você sabe o que significa ser santo? Eu já falei isso aqui várias vezes. Ser santo, na Bíblia, significa ser separado. Não é ser perfeito, porque nós não somos, mas é sermos separados. Cortado do comum, tirado do uso comum. A palavra santo, tanto no hebraico como no grego, kadosh e hagios, significa cortar, literalmente. Como algo que foi tirado do padrão comum e foi levado a um padrão acima. Essa é a palavra que a Bíblia usa para descrever o próprio Deus, porque Deus é o outro, ele está acima de toda a criação. Não existe parâmetro para Deus no mundo.
Não existe ponto de ligação entre aquilo que o mundo é, aquilo que este mundo é e aquilo que Deus é. Existe uma separação entre eles, porque Deus é santo. Agora, o mais extraordinário é que o Deus que é santo fala que nós somos santos. E quando a Bíblia fala que nós somos santos, então ela está falando que Deus nos separou do mundo em Jesus Cristo, para Ele mesmo. Deus nos tirou do mundo. Não literalmente em corpo, mas na nossa natureza e da nossa vida. Deus nos separou, nos tirou, nos cortou para Ele, para servirmos apenas a Ele, para vivermos apenas para a glória dEle, para sermos apenas segundo a glória do Senhor. Assim, queridos, tudo o que não pertence a Deus também não pertence a nós. Tudo que não é para Deus também não é para nós. Tudo que é humano e mundano não serve para nós. Tudo que é pecado nos enoja. Nós nos desviamos do mal, porque ele não é para nós. Ele é nojento, é vil, é agressivo, e nós fugimos dele. Isso é ser santo. E como Jó, então, nós, pais, também somos tentados ao pecado. Todos os homens aqui podem testificar disso, e não apenas os homens. As mulheres que estão aqui também podem testificar disso. Todos nós somos constantemente tentados ao pecado em todas as áreas da nossa vida. Não existe homem que não seja. Agora imagina, querido, se nós cedemos às tentações. Se nós caímos em tentações e principalmente diante dos olhos dos nossos filhos. Porque você pode ter certeza que seus filhos te observam. Você que é pai, você que é mãe. Os nossos filhos nos observam. Eles observam a maneira como nós vivemos. Ou como nós vivemos aquilo que nós dizemos crer. Então, a Bíblia diz que todo homem é santo. Todo homem tem que ser santo. Então, meu querido, se desvie do mal. Fuja do pecado. Faça da santidade o seu modo de vida. Faça que na sua vida, de fato, você seja separado de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Desvie do mal. E ande em obediência à palavra do Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, caminhando em santidade, você pode ter certeza que você vai se tornar modelo de santidade para os seus filhos. Para os seus filhos, para as suas filhas. Olhando para você, eles vão saber como caminhar na vida, na presença do Senhor. Como caminhar ao lado de Deus na vida, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O conhecimento moderno garante que os nossos filhos aprendem muito mais por aquilo que eles veem em nós do que por aquilo que eles ouvem de nós. Pode ter certeza disso. Conselho é bom, mas conselho é pouco. Os nossos filhos aprendem muito mais com o que eles veem você fazendo, ou vivendo, ou sendo, do que com os conselhos que eles ouvem de você. Mas isso que a psicologia moderna nos ensina, a Bíblia já dizia desde de Salomão, em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ele for mais velho não se desviará dele. Ensine no caminho, e não é ensine o caminho. Eu gosto muito de falar isso. Ensinar o caminho é apontar para o caminho. Meu filho, ande por aquele caminho. Ensinar no caminho é ensinar enquanto você caminha por ele. Esse é o caminho, meu filho. Caminha aqui comigo. Você vai me ver passando por essa trilha e você vai passar junto comigo. Isso é ensinar no caminho. Eu gosto muito das palavras de Davi a Salomão, já no final da vida de Davi, agora me fugiu qual o texto,
finalzinho de Crônicas, Davi diz assim, meu filho, finalzinho de Crônicas, não, de 1 Crônicas, Davi diz assim, meu filho, serve ao Deus de teu pai. O que ele está dizendo é, eu passei por este caminho, e você deve passar por ele também. Eu andei assim, você anda assim também. Eu caminhei desse jeito, caminhe você também desse jeito. Aí eu quero te perguntar, meu querido, em que caminho você tem caminhado como pai? Você tem sido modelo de quê para os seus filhos? Seguindo os seus passos, aonde os seus filhos vão chegar? Seus filhos precisam caminhar na presença do Senhor, na palavra de Deus nessa vida. E é você quem tem a responsabilidade de ensiná-los a isso. Mas o último conselho que eu queria tirar da vida de Jó, aqui nesse texto, como sacerdote da sua casa, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. O versículo 5 diz assim, quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos, os 10, e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, 10 holocaustos. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isto continuamente. A família de Jó era uma família muito unida. A palavra de Deus diz isso. Os irmãos eram muito unidos. Eles tinham comunhão entre si. Os irmãos faziam festas e chamavam suas irmãs, o que não era comum naquele tempo. Então, os 10 faziam festas, né? E como Jó, como todo pai, certamente amava ver essa união familiar. A gente gosta de ver os nossos filhos juntos, se dando bem, não se matando. Isso é muito bom quando acontece dentro da nossa casa. Não é? E todo pai, toda mãe fica feliz em ver os irmãos se dando bem, compartilhando da vida, vivendo em harmonia. E Jó, como qualquer pai, amava ver a comunhão entre os seus filhos. Porém, existia uma comunhão que Jó se preocupava ainda mais, que era a comunhão dos seus filhos com Deus. O texto diz que Jó, depois que passava o período em que, das 10 festas, né, onde cada filho fazia a festa e chamava os seus irmãos, Jó pensava assim, quem sabe eles pecaram em seu coração. Porque Jó sabia que os seus filhos não eram perfeitos. Eles sabiam que, apesar de ele ser exemplo de vida cristã, de santidade para os seus filhos poderiam escolher outros caminhos. Jó olhava para além da aparência dos seus filhos, porque, apesar dele olhar e não perceber pecado nenhum, ele pensava, mas quem sabe eles pecaram no seu coração? Quem sabe eles pecaram na mente? Quem sabe eles pecaram na sua alma? E já sabia do prejuízo espiritual que isso representava. Então, o texto da palavra de Deus diz que Jó se achegava a Deus, então, para consagrar todos os seus filhos. Ele acordava de madrugada, chamava os seus 10 filhos. Eu fico imaginando eu chamando meus filhos de madrugada. Eu acho que muitos pais poderiam perder um braço, um pescoço, numa cena dessa. Né? Porque antigamente a gente acordava de madrugada. Os nossos filhos, 9 horas, 10 horas da manhã, já é de madrugada. Ainda é de madrugada. Né? Mas Jó acordava de madrugada e ele não fazia isso sozinho. Ele chamava os seus 10 filhos. E junto com os filhos, tinha 10 cordeiros. Porque ele oferecia 10 holocaustos. Fazer um holocausto era trabalhoso. 10 holocaustos. 10 altares, 10 animais, 10 orações. Eu acho tremendo ele oferecendo o holocausto, porque dentre os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, o holocausto era o sacrifício de consagração. Não era simplesmente um sacrifício pelo pecado.
No holocausto, diferente de todos os outros tipos de sacrifício, o animal era queimado inteiro ao Senhor, representando que a vida daquela pessoa, daquele adorador, estava sendo consagrada inteiramente a Deus. Então, ele estava consagrando todos os seus filhos ao Senhor, um por um, dizendo: olha, esse aqui é o João, Senhor, esse filho é teu. Essa pessoa, esse é teu filho. Tome em tuas mãos. Cuide dele. Ele pertence ao Senhor. E fazia isso por todos. E fazia isso, diz a palavra, continuamente. Ele era um homem de oração. E você, pai? Você também tem feito isso? É sério. Olha para mim. Você tem orado pelos seus filhos? Tem deixado para que a sua esposa ore? Você tem orado pelos seus 10 filhos? Ou por menos? Você tem levado seus filhos a Deus em oração? Você sabe que não se trata de um ritual. Trata-se de cuidar da eternidade dos seus filhos. Todo pai cuida do alimento dos seus filhos, do vestuário, da educação, da saúde. A gente se aplica nisso. Mas você também cuida da vida espiritual do seu filho, você cuida da sua eternidade em oração. Nós temos falado nesses dias, nas quartas-feiras, a respeito de oração. Se Deus nos permitir, nessa próxima quarta-feira a gente termina essa parábola da viúva e do juiz iníquo. E a gente tem visto, queridos, que oração é muito mais do que um ritual. Oração é estar diante do trono do soberano do universo e chamá-lo de Pai. Oração é estar em comunhão com aquele que governa a vida dos nossos filhos. Porque antes de serem nossos filhos, são filhos dele. Oração é nos derramar diante daquele que tudo pode, tudo sabe, porque ele é o próprio amor. E depositar diante dele a vida dos nossos filhos. Você, pai, precisa fazer isso. Nós precisamos. Porque o resultado disso é poderoso. Eu estava lendo esses dias a história de Tim Cymbala. Eu acredito que ele ainda esteja vivo. Ele é pastor no Brooklyn, em Nova York. E Tim Cymbala, ele é mesmo conhecido mundialmente pelo seu ministério, porque ele tem um ministério conhecido no mundo todo. Ele estava perdendo a sua batalha dentro da sua casa. Ele pregava para multidões, mas ele estava com um problema muito sério dentro da sua casa. A sua filha mais velha, que ainda era uma adolescente, começou a ficar muito rebelde. E a menina começou a não respeitar mais os pais e não querer mais frequentar a igreja, até que chegou o dia em que ela fugiu de casa. Sumiu no mundo. E passou a viver uma vida de pecados. O pastor Tim procurou a filha por tudo quanto é lugar e não conseguiu achar. Até que um amigo dele disse: pare de buscar pela sua filha, desista. Você não vai conseguir encontrá-la nunca mais. Mas que pai deixe de procurar os seus filhos? Ele continuou buscando, mas sem encontrar. E orava por ela continuamente. Até que numa madrugada, numa noite, é interessante que, antes de falar sobre isso, Tim fala que ele chegou a pensar em desistir do ministério. Tamanha era a dor que estava destroçando o coração desse pai. Pregando para multidões, abençoando a vida de multidões e sabendo que a sua filha estava se perdendo na vida. Então, numa certa noite, num culto de vigília, de madrugada, uma das irmãs da igreja se levantou e disse: olha, essa igreja nunca chorou pela filha do pastor. Essa igreja nunca orou pela filha dela, pela filha dele que está perdida. Então, naquela madrugada, eles começaram, toda a igreja se reuniu em um grande círculo, deram as mãos e começaram a clamar pela vida daquela menina.
Aqueles que estavam presentes nessa vigília narram que houve lágrimas, soluços, gemidos. Alguém disse o seguinte: esse templo, essa igreja, parece que se tornou uma sala de parto espiritual. E as pessoas gemiam pela vida daquela adolescente, da filha do pastor. Acabou a vigília, o pastor foi para casa com uma convicção no coração de que algo tinha acontecido naquela madrugada. 2 dias depois, a campainha da casa do pastor tocou. E quando abriram a porta, aquela menina, filha do pastor, entrou com lágrimas nos olhos dentro da casa do pai e caiu de joelhos diante dele. E ela perguntava para ele o que havia acontecido na madrugada de 2 dias atrás. Ela disse que de madrugada ela foi tomada por uma profunda convicção de pecados e um profundo desejo de voltar para a casa do pai, mas acima de tudo, de voltar para Deus e voltar para a igreja. Isso é oração. Quanto tempo, pai, você tem gasto com Deus em oração pelos seus filhos? Quanto do teu joelho já foi calejado pelo teu filho, pela tua filha, pelos teus netos? Quantas lágrimas você já derramou diante do trono de Deus pela vida deles? Quão profundas e intensas têm sido as suas orações? Quão constantes são as suas orações? Os nossos filhos precisam de um milagre. Eu sei disso a respeito dos meus filhos. Você sabe a respeito dos seus. Os nossos filhos precisam de um milagre. E Deus te fez sacerdote da sua casa, filho, pai, para que você ore por eles. Deus te deu a graça da oração, para que você possa se derramar diante dele em favor dos seus filhos. E a minha pergunta é: você então vai se calar? Vai deixar de orar? Eu preciso reforçar isso. A oração era prioridade para Jó. Mesmo sendo um homem de negócios, porque ele tinha uma imensidão de terras, de animais e muita coisa para fazer, comprar, vender e tantas coisas. Mesmo sendo um homem de negócio, mesmo tendo muitos compromissos, agenda congestionada, Jó reservava na sua agenda um tempo para orar a Deus em favor dos seus filhos. De madrugada, ele estava lá orando pelos seus filhos. Mesmo sendo um homem muito atarefado, ele gastava tempo para estar diante com seus filhos diante de Deus, seus 10 filhos. Então não permita, pai, que as urgências do seu cotidiano roubem o lugar da prioridade de Deus na sua vida, da oração na sua vida. Concluindo, queridos, nossos filhos, como eu disse no início, estão correndo grande perigo. O mundo está em crise, a violência se estabeleceu já como uma ameaça constante, os valores morais estão arruinados, os vícios têm assediado os nossos filhos, o diabo tem tentado tentá-los ao pecado, o coração deles ama o pecado, a boca do inferno quer tragar os nossos filhos. Somente Deus pode socorrer os nossos filhos. E somente Jesus Cristo é o caminho para os seus filhos irem a Deus. Então, pai, pregue o evangelho para os seus filhos. Faça isso com sermão, mas que isso seja muito mais do que um sermão. Faça isso através da sua vida. Faça isso, pregue o evangelho para os seus filhos através de uma vida de temor a Deus. Pregue o evangelho para os seus filhos através de uma vida de santidade. Pregue o evangelho para os seus filhos através de uma vida de oração. Aliás, santidade, temor, santidade e oração são as 3 características principais de um sacerdote. Então, seja sacerdote da sua casa.
em nome do Senhor Jesus. E leve os teus filhos a Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos adorar o Senhor mais uma vez? Pai Daniel. Amém. A mocinha foi deitar.